ferramentas que a gente não costumava usar, algumas pessoas nem conheciam, as que conheciam não tinha tanto hábito de usar. Então, no começo foi mais difícil para a gente. Também tem essa coisa da rotina da aula online, que é completamente diferente, mas a gente se adaptou super bem. Hoje em dia, para a gente, uma coisa que era assim, super diferente no começo, já é super normal. E a gente sabe também que a gente, graças ao curso online que a gente está seguindo, a gente conseguiu desenvolver competências muito importantes. Adaptação, flexibilidade é cada vez mais importante no mercado de trabalho e com certeza no novo normal, no mundo pós-pandemia, vai ser muito mais importante ainda. As empresas vão buscar muito profissionais que sejam flexíveis para trabalhar com elas. E a gente vai falar um pouquinho agora do nosso projeto Administra Campus, Visão Empreendedora. É um primeiro projeto que nós criamos, foi um projeto que foi desenvolvido ainda durante as aulas presenciais. Esse projeto, a gente tem a intenção de trazer empresários para conversar com a gente um pouco, com todos os alunos, e falar um pouco da sua experiência profissional, de como foi empreender, das suas conquistas, dificuldades, e a gente aprender com eles através da experiência real. A gente criar uma análise crítica sobre cada empresário, sobre como é a empresa deles, e estimular na gente a atitude empreendedora. Nós já tivemos 5 edições desse projeto, e a gente está aqui hoje com a Grazi, que é o que participou de um dos nossos eventos, e vai conversar um pouquinho com a gente. Temos também o projeto Apoio ao Pequeno Empreendedor, que foi um projeto que foi desenvolvido durante as aulas online, durante uma apresentação de um trabalho que uma aluna teve uma ideia da gente construir um projeto, principalmente nesse tempo de crise, que seja um projeto que pudesse ajudar os pequenos e micros empreendedores da nossa cidade. Esse projeto a gente está seguindo agora com ele, e a gente tem o intuito de criar conteúdos e tudo que for possível para ajudar esses empresários da nossa cidade. Através deles, nós desenvolvemos uma pesquisa para buscar saber exatamente como é o perfil desses empresários aqui da nossa cidade, os MEIs, para a gente poder, assim, com essa pesquisa, desenvolver melhor esse projeto. O nosso colega Luiz vai começar agora uma conversa, um bate-papo com a Grazi, e a gente vocês podem estar mandando as perguntas que a gente vai estar passando para ele, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema, adaptação e flexibilidade. Ok. Grazi, seja muito bem-vinda. A gente fica muito feliz de ter a tua presença aqui. Você foi a primeira empresária a participar do nosso Administra e a gente agradece muito por você estar aqui hoje. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite. Novamente aqui com vocês, né, gente? Vocês foram excepcionais comigo da primeira vez. Estava numa fase que a gente muito a ver com o tema de hoje, né? Flexibilidade, adaptando a uma nova realidade, com a quarentena começando, tudo fechado, e para mim foi assim uma descoberta, e eu vou estar contando hoje para vocês o porquê dessa descoberta, porque eu descobri uma nova profissão nessa quarentena que eu não tinha, e teve muito a ver depois com nosso bate-papo aqui com vocês a primeira vez. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês pelo convite da primeira vez e de agora também. Obrigado, Grazi. No tema de hoje, a gente vai falar sobre adaptabilidade e flexibilidade. É importante relembrar que o adaptabilidade nada mais é do que você abandonar as suas certezas. É você lidar com o pressuposto, é lidar com a palavra se. E se acontecesse? E se fosse assim? Entendeu? Nada mais é do que você abandona o que você tem certeza e você lida com o que há de vir. E a flexibilidade, ela nada mais é do que você fazer a criação de alternativas. É muito comum, por exemplo, quando a gente pergunta para as pessoas qual é o melhor horário para você. A partir daí, você percebe que dentro de 24 horas, as pessoas buscar caminhos para ver quais são os horários que elas estão livres. Qual é o melhor horário para ela fazer isso, qual é o melhor horário para ela fazer aquilo.
Uma das coisas que se destacou muito durante essa pandemia, esse momento que a gente ainda vive, foi a questão do home office. É interessante você prestar atenção que quando o home office surgiu, ele surgiu na década de 80, nos Estados Unidos, por um cara chamado Niles, considerado o pai do home office. Só que naquela época, na década de 80, não era considerado, caracterizado como empresário e tudo mais, as pessoas que trabalhavam em casa, não tinha toda essa visão. Mas também naquela época, percebeu-se que as empresas elas estavam estudando maneiras de diminuir custos dentro das empresas e eles fizeram vários testes. Um deles foi a questão do home office, que era de você trabalhar em casa e as empresas elas acabavam percebendo que os gastos diminuíam bastante. E somente em 2010 que passou a se tornar algo realmente empresarial e mais de 59% das pessoas que trabalhavam como home office, elas passaram a ser consideradas empresárias, porque hoje em dia não precisa mais de você ter uma loja fixa para você dizer que é um empresário. Você trabalhar de casa, você também pode ser um empresário. E uma das principais, uma das primeiras perguntas que eu tenho para fazer para você, Grazi, é como que você lidou com a pandemia, com essa questão de adaptabilidade e flexibilidade? Porque a gente pôde ver que grande parte do comércio fechou, quando abriu tinha toda uma questão de horário, e foi assim algo bem confuso, porque a gente sabe que, por exemplo, o Campos do Jordão, onde a gente possui vários setores, não só da gastronomia, mas como de comercial e tudo mais, e a gente sabe que cada área demanda um horário específico, né? Exatamente, mas para mim foi realmente uma descoberta, porque eu já tinha fechado a minha loja física uns 20 dias antes de tudo parar. Isso foi quando o nosso primeiro bate-papo foi bem eu falando sobre isso. Eu tinha fechado a loja física, já não tinha pretensão de voltar e não quero mais voltar com loja física. Vou ficar no digital, com e-commerce, que para mim, sinceramente, foi muito mais vantajoso financeiramente falando. Meu faturamento aumentou absurdamente com a questão da quarentena, de vender o meu estoque inteiro em 15 dias e ficar sem mercadoria, porque aí veio a quarentena, não tinha fornecedor, então tive que me adaptar a essa realidade de buscar fornecedores que trabalhavam com envio, e foi muito uma adaptação, porque através disso também aí vieram outras coisas. Então é o que eu falo, a gente sempre tem que estar preparado para a mudança, independente do que for, que nem agora foi uma pandemia, quarentena, mas quem é empresário, quem quer empreender, tem que estar sempre com a cabeça bem aberta, porque as mudanças elas vêm, a gente tem que estar no ritmo da mudança. Você não pode ser pego de surpresa. Você tem que estar pronto para estar mudando o mais rápido possível. Por mais que às vezes a gente erre, que a gente tome um passo errado, ou tome uma decisão errada, você ter a consciência que quanto mais rápido você mudar, mais rápido você vai ter também as qualificações, que você vai ter também um retorno sobre aquela mudança. E para mim foi muito assim com essa quarentena, porque eu tive que me adaptar, ir para o e-commerce fortemente mesmo, com a divulgação pela internet, trabalhar mais com as redes sociais. E depois eu descobri uma outra profissão, depois de estudo, depois de alguns meses, através de muito estudo, que é a questão de mentorias, de poder treinar outros empresários. E aí a coisa surgiu bem assim, tomou uma proporção que eu não imaginava. E agora eu estou também numa nova adaptação com isso tudo também. Bem legal. A sua história, ela é muito parecida com a de muitas pessoas, né? Que se descobriram nessa quarentena e tudo mais. Eu lembrei de uma história bem legal que eu vi no jornal. Foi de uma família onde 6 mulheres, elas precisaram receber o auxílio do governo. E a gente sabe muito bem que hoje em dia, R$ 600 que o governo dá, a gente sabe que não supre todas as necessidades de uma família, né? Principalmente com tendo 6 pessoas. Mas o mais engraçado disso foi que essas 6 mulheres se uniram e elas fizeram dos R$ 600 R$ 6.000 por mês. E elas abriram a própria empresa com esse dinheiro que o próprio governo financiou. Então a gente vê aí que aconteceram muitas coisas assim ruins na pandemia, mas a gente viu também que muitas pessoas se descobriram,
muitas pessoas se reinventaram. Foi até uma maneira mesmo, que nem você falou, que o seu lucro aumentou muito, porque a gente sabe que uma loja fixa, somente o aluguel em Campos do Jordão é muito caro, principalmente o ponto onde você quer, né? E tudo. E assim, as pessoas não têm dó, né? Não tem dó de cobrar caro, mas é bem legal. E a segunda pergunta é, que nem você, tecnicamente você já respondeu, né? Que descobertas você trouxe para a sua empresa? Então, para a minha empresa em si, para a loja, eu vi o potencial que tem o e-commerce. Porque eu sempre trabalhei muito fortemente com as mídias sociais, mas mais voltada para divulgação. Aquela coisa de um portfólio, um catálogo, onde eu postava as novidades e a pessoa ia até a loja física retirar o produto, comprar, enfim. Mas com a quarentena, eu tive que entrar mesmo fortemente com uma divulgação de venda através das redes sociais. Que é nem muito focar em Campos do Jordão. Era realmente bolar estratégias, planejamento para atingir o público de fora. Eu trabalhei muito, para você ter noção, com o estado do Rio de Janeiro. Eu vendi muito para o Rio de Janeiro. Eu fiz uma estratégia de venda com uma publicidade, um marketing, né, um marketing digital todo focado no Rio de Janeiro para poder vender a minha mercadoria pro Rio. E deu muito certo. Vendi muito para o Rio de Janeiro, Santa Catarina, para aqui para o estado de São Paulo também, mas para Campos, isso de junho para cá, foi muito pouco. 80% das minhas vendas foi para fora de Campos do Jordão, de junho para cá. Então, realmente eu tive que me adaptar a isso, e aí foi uma descoberta de poder ver, nossa, olha o potencial que tem de venda para fora da cidade. Para mim foi sensacional, porque eu já sabia que era uma coisa grande, mas não da proporção que foi. De vender muito todos os dias, correio todos os dias, foi assim, sensacional. E agora, com a nova coleção, vai ser novamente uma troca, um recomeço de novo, porque agora eu vou atingir outros estados que eu estou querendo também. Então, aí começa a brincadeira. Muito legal. Então você também se descobriu como marketing, porque o marketing era uma coisa que você já conhecia. Eu sempre trabalhei muito com marketing digital, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Mas eu nunca pensei, por exemplo, em fazer um curso, em dar um curso online, em dar mentoria, dar aula para uma pessoa, alguém que não fosse da minha cidade, ensinar outra pessoa a trabalhar no mesmo ramo que eu, a outra pessoa ter uma loja. Eu nunca pensei nisso. E, na verdade, já tinha pensado sim há 4 anos atrás, mas não tinha tido a coragem de colocar em prática o projeto. E quando veio a quarentena e eu comecei a fazer umas divulgações, e eu postei um vídeo no aplicativo TikTok, o vídeo bombou, viralizou, mais de 500 mil visualizações. E meu Instagram bombou de gente me mandando mensagem que queria saber mais e queria. E aí eu já estava dando umas mentorias, mas bem poucas, e aí eu fui de cabeça. Depois disso, eu fui de cabeça e hoje, todos os dias, eu tenho pessoas para dar aula, tenho mentorados. Fiz um cursinho bem rápido de precificação de produto para vender no digital, tá vendendo pra caramba. E assim, é uma coisa que não que eu não imaginava, mas não imaginava que seria rápido como foi. Porque eu tinha um planejamento de começar esse processo agora e daqui a um ano começar a coisa tomar uma proporção grande. E foi em prazo de 15, 20 dias. Se tornou uma coisa que eu também não que eu não estava preparada, mas não imaginava que seria tão rápido assim. Mas é porque são 7 anos de trabalho. E aí que eu comecei a ver o quanto a minha carga de experiência, a quanto a minha prova social como pessoa, como empresária, durante esses 7 anos, isso ele tomou assim uma força muito grande para as pessoas que vieram depois também confirmarem que aquilo era real. Porque é uma coisa que eu falo, para a gente ensinar, a gente tem que vivenciar. Não adianta muitas vezes a gente querer ensinar algo que a gente não vivencia. E eu tenho 7 anos de vivência, sou formada em administração, tenho também experiência com contabilidade. E aí a questão, né, dos cursos, vários cursos que eu tenho na área de marketing digital e marketing em si, né? E isso deu uma repercussão gigantesca também. Foi uma nova descoberta para mim agora nessa quarentena. Bem legal. Eu lembro também que em um dos nossos primeiros encontros você falou que você planejava trabalhar com palestras e tudo mais. Você ainda não tinha fechado a loja, você ainda ia fechar a loja, que era uma grande oportunidade você participar do primeiro evento e tudo mais.
que você ia aprender muito e que você tinha se descoberto e queria trabalhar com isso a partir de agora. E assim, e agora você já está trabalhando com mentoria, né? Você já faz mentoria, bem legal e tudo mais. É tecnicamente uma professora. E assim, como que está sendo a experiência de mentoria? Você está gostando? Você se descobre cada dia mais? Você aprende também com, tecnicamente, seus alunos? É muito, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo. Fazer isso que eu estou fazendo hoje, mentorias, curso online, eu faço live de 2 horas. Por exemplo, tem lives que eu faço no TikTok, dá 2 horas de live, ensinando as pessoas a como empreender, ensinando as pessoas como começarem o seu negócio, ensinando precificação, falando de fórmula, matemática, né? Eu tenho aqui, olha, para você ver, forma matemática, eu explico para as pessoas como colocar preço no produto. Gente, pensa, 2 horas falando com pessoas. Uma coisa que eu não, assim, não que eu não imaginava, mas me assustava muito quando eu pensava. Até quando vocês falaram, Grazi, a gente quer que você vá conversar com a gente. Eu aceitei, mas com um frio na barriga enorme. Porque eu tava com muito medo, sabe? Muito medo disso, porque é uma coisa que me assusta. Me assustava demais ter que falar com pessoas que eu não conhecia. E muito menos ensinar, porque para você ensinar, você tem que dominar muito aquele assunto. Então, o que eu busquei na quarentena para dominar o assunto? Eu busquei estudar muito. Eu usei todos esses meses de quarentena para estudar todos os dias. E estudar muito para gerar muito valor para as outras pessoas que estivessem me assistindo, me ouvindo, tendo aula comigo. E isso foi o diferencial. Foi buscar muito conhecimento, além do que eu já tinha. Então, é uma coisa que eu falo, era um planejamento que eu tinha, era uma vontade que eu tinha, sim, só que eu falei, eu não imaginava que seria agora. Eu pensei, vai ser para o ano que vem, esse ano eu vou fazer um ano de treinamento, né? Vou aí dar umas palestras, vou dar algumas mentorias, mas nada que eu achasse que eu vou seguir por esse caminho também agora. E não, e agora surgiu, e agora estou tendo muita procura, tenho mentoria todos os dias, né? Terminando aqui, eu tenho uma mentoria também. Então, assim, estou me redescobrindo novamente numa nova profissão. Então, quando a gente é empreendedor, a gente tem que estar aberto a tudo isso. E também tem que estar assim, muito sensível para sentir a necessidade do mercado. Sentir para onde o mercado está indo. E foi o que eu senti. Que a loja, ela é muito forte. A loja no e-commerce muito forte. O e-commerce, para mim, dá muito certo. Só que também eu senti essa necessidade do mercado que fala assim, Grazi, eu quero aprender com você também. Então, vem me ensinar a fazer o que você faz. E aí, isso que foi a percepção que eu tive há 7 anos atrás, de quando eu comecei o meu negócio, e eu senti a necessidade que tinha das pessoas de comprarem pelas redes sociais, eu senti agora também das pessoas querendo aprender através das novas mídias. Então, sempre estar muito atento ao que o mercado está direcionando para você e ser muito sensível para sentir a necessidade das pessoas. E é isso que eu estou fazendo agora. É bem legal, né? Porque você tocou num ponto muito importante que foi determinante nessa pandemia, em questão de se adaptar, foi estar ligado às notícias, né? Estar ligado ao que aconteceu e tudo mais. A gente sabe, a gente sabe que foi muito triste as coisas que aconteceram e tudo mais, mas a gente, principalmente para o empresário, a gente viu todo esse cenário que aconteceu no mundo. As pessoas precisavam estar atentas ao que aconteceu para que elas pudessem se adaptar de maneira rápida e, assim, num estalar de dedo, porque a gente sabe que, para quem é administrador, que uma vez que você perde uma notícia, um tempo e tudo mais, isso pode acabar afetando diretamente no seu negócio. E uma coisa que também a gente percebe, eu não sei se você já percebeu ainda, o quão a maneira como você fala com cada uma dos seus mentorados. Porque a adaptação também vem muito disso, né? De você falar com cada pessoa de maneira, porque a gente sabe que cada pessoa vai entender de uma maneira diferente e cada pessoa necessita com que a gente também fale de uma maneira diferente com ela, né? Exatamente. Isso serve tanto para as mentorias quanto para a loja em si. Por quê?
Porque na loja, por exemplo, nas postagens, na divulgação pela internet, tem que se usar de todos os argumentos possíveis, que seja de um vídeo falado, de um vídeo com música, de uma foto do produto, de uma foto vestindo aquele produto, porque você acaba usando todas as linguagens para atingir todos os públicos. Porque tem pessoas que gostam de ver fotos, tem gente que gosta de ver um vídeo, tem gente que gosta de ouvir um áudio, uma música, então eu acabo usando tudo ao meu favor na loja. E agora, na questão das aulas que eu estou dando, também, porque você tem que saber falar a língua das pessoas, saber explicar de uma forma que as pessoas vão entender. Porque senão, se você não souber explicar, fica uma coisa muito no ar, principalmente quando se trata de preço, de número, matemática, e não só isso, eu também falo de outras coisas, de impostos, falo de como começar o negócio do zero, de aonde a pessoa pode ir para comprar, aonde ela vai encontrar mercadoria, passo a passo, tutoriais que eu faço e explico e faço vídeo. Então, é usar de todas as ferramentas que a gente tem para deixar mais fácil o entendimento das pessoas do assunto que a gente está tratando com ela. Porque isso eu acho é ser professor. E eu era uma coisa que me assustava, porque eu achava que eu não tinha capacidade de saber explicar de uma forma que as pessoas conseguissem entender com facilidade. E isso eu estou me redescobrindo agora que é possível sim. E eu estou conseguindo, quantos mentorados que eu estou tendo e a comunicação pelas mídias está sendo muito forte. E com a loja também, porque é sempre um teste, é sempre uma descoberta, é sempre uma ferramenta nova que tem que se usar, até para quem tem o seu e-commerce, para quem está usando o Instagram para vender ou usa o Facebook. Tem que ter em mente que não é só fazer aquela postagem e se permanecer naquilo. Tem que ser diversificar mesmo, mudar, fazer coisas diferentes, porque isso sim agrega, isso sim você consegue atingir o máximo possível de público. O seu público, você consegue encontrar outro nicho de mercado e nisso você começa a se redescobrir no seu negócio também. Uhum. Helena, quer falar? A gente tem uma pergunta aqui para a Grazi. Em qual momento, e se houve esse momento, que a pandemia te assustou achando que não daria para continuar? Não teve. Não teve. Porque eu acabei de falar, gente, eu não tive tempo para respirar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que a vida inteira eu me mantenho em preparação. Não que a gente vai ser pessimista, sou uma pessoa muito otimista. Acho que é por isso que eu me mantenho sempre na mesma constância. Mas eu sempre estou preparada para as situações da vida mudarem. Porque foi assim desde o começo, quando eu trabalhava de porta a porta, fui para a loja física no espaço pequeno, fui para a loja maior, tive que fechar. Então, eu estou acostumada à mudança. Então, para mim, não me surpreende. Assim, tá? No momento assim que tudo fechou, eu já sabia que eu teria que fechar minha loja. Eu falei, tá, e agora? Para onde eu vou levar minhas coisas? A minha preocupação foi isso. Eu não tenho lugar para deixar os meus móveis, então eu vou vender, o que eu vou fazer? Mas eu estava preparada, porque eu tinha o plano B. O meu plano B era o quê? Venda online. Então, assim, eu sempre tenho carta na manga. Eu nunca fico colocando aquela expressão, né? Os ovos todos na mesma cesto, no cesto. Não, eu divido os ovos. Por quê? Porque quando surge a dificuldade, eu consigo ter vários planos, que nem agora. Eu estou com e-commerce, mas também tem a parte das mentorias. Então, assim, eu estou tranquila. Porque se, vamos supor que hoje não dê mais certo a loja, não consigo, mas não é. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com e-commerce. Mas se não der certo, eu já tenho um outro caminho também. Então, o que? É você estar preparado. E a preparação não é você só contar com um caminho, é você ter vários caminhos potenciais, né, futuros possíveis, para você não se assustar. Quando chegar uma quarentena, por exemplo, você ter que fechar a sua loja, o seu espaço, você não saber mais o que fazer. E mesmo hoje, por exemplo, se eu não tivesse mais a loja de roupa, se eu não conseguisse dar mais mentoria, eu ia fazer bolo para vender, ou eu ia aprender a cortar cabelo, mas alguma coisa eu ia fazer, porque eu não consigo ficar parada. É uma coisa que eu não consigo ficar me culpando governo, culpando Deus, não consigo. Eu coloco a responsabilidade em mim mesma e falo, Grazi, o que você pode fazer para mudar a sua situação de vida hoje? E aí, eu escrevo mesmo, gente, eu coloco no papel, eu escrevo, pode olhar, aqui não tá, mas eu tenho vários papéis espalhados que eu fico olhando, eu sempre me mantendo nas perguntas. Aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para agregar, sabe, valor na vida das pessoas? E eu sempre me motivo com essas perguntas. Quando você pergunta, você soltou do universo, a resposta vem. E para mim sempre veio. Mesmo que muitas vezes de uma forma um pouco confusa ou uma forma inusitada, como foi
na questão das mentorias que eu não imaginava tão agora, mas que eu peguei e fiz um vídeo e o vídeo bombou e eu tive que começar a dar conta daquilo, mesmo quando foi uma situação inusitada, mas eu sempre estava preparada. Por quê? Estudava, eu sempre estudei muito, eu nunca paro de estudar, eu sou uma pessoa curiosa. Peraí. Ó, você viu? Tem até alarme no celular para não esquecer de fazer as coisas. E é isso, gente. É sempre se manter no foco, na disciplina. Uma coisa que a quarentena ela trouxe, não só para mim, porque eu sempre fui uma pessoa assim, mas eu acredito que para muitas pessoas é elas serem autodisciplinadas. Porque você não vai ter mais seu chefe te falando o horário que você tem que entrar no serviço, não vai ter um horário para entrar na faculdade ou ir fazer um curso, você tem que se autopoliciar. E aí que começa a disciplina, porque um empresário, ele tem que ser disciplinado. Não adianta falar assim, vou ser empresário, eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Não, você tem que ter disciplina. E aí a quarentena trouxe muito isso, acredito que para muitas pessoas. É uma coisa que eu sempre fui, de ter agenda, ter horário, separar mesmo meu dia em várias... Ainda mais que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E eu sempre tenho essa questão da agenda, tem que ter disciplina e foco, porque senão a gente se perde. Ah, legal. E você falou numa coisa bem legal, que é a questão da disciplina, né? E a disciplina ela é muito exigida no home office. Agora, como você não tem mais a empresa fixa, eu deduzo que você trabalha como home office, né, em casa. Você trabalha muito em casa e tudo mais. E, assim, como é para você, por exemplo, porque, que nem você falou, ser empresário já necessita com que você seja uma pessoa disciplinada. Agora, você ser empresário e ainda ter o home office se torna algo mais complicado ainda, né? Porque, tecnicamente, você vai fazer os seus horários e você ainda tem que conciliar a vida pessoal com a vida profissional, né? Exato. Foi uma coisa que eu tive que fazer. Eu morava com os meus pais, mas eu não tinha a independência muitas vezes para ter meu tempo para estudar, porque aí você tem que lidar com outras questões familiares, tem os conflitos internos de casa que toda família tem, e aí eu falei, não, eu preciso do meu espaço. Eu preciso pelo menos do meu espaço, do meu escritório, para poder deixar o meu estoque do meu e-commerce, poder ter um lugar que eu possa sentar, fazer um ao vivo tranquilo. Foi uma decisão. De junho para cá, eu me mudei. Hoje eu moro sozinha, porque eu precisava ter mais foco, mais disciplina. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, quando eu estou fazendo algo, colocar 100% de energia naquilo. Atenção, foco, porque a gente precisa de muito foco e disciplina. E eu não estava conseguindo ter, por causa de questões de ter relacionamento, né, com as pessoas da família mesmo. Cada um tem seu horário, cada um tem a sua vida. Mas eu precisava de ter esse momento meu. E isso me trouxe muita disciplina. Porque daí eu consegui realmente fazer o meu horário, o meu tempo, para me dedicar mais às minhas coisas, agora no home office, que eu fico praticamente o dia inteiro em casa, trabalhando em casa. Eu saí só para fazer alguma entrega em campos, correio, mas agora não está sendo nem mais todos os dias. Agora eu estipulei 2 a 3 dias na semana para sair, para poder fazer isso, e nos outros dias eu dou mentoria, porque eu estou com muita mentoria, e aí eu não estava conciliando mais a vida da loja com as mentorias, então agora eu também tive que separar os dias só para mentoria, dias só para loja, para poder fazer entrega, fazer correio, postagem, vídeo, foto, bastante coisa. Verdade. Pessoal, a gente aqui também tem o empresário Matheus, que acabou de chegar. E seja bem-vindo, Matheus. E a gente estava falando aqui sobre adaptabilidade, flexibilidade. E a gente queria saber um pouco de você, como que foi para você se adaptar nesse período de pandemia e tudo mais. Permitinho. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado por aguardar aí. Sobre a questão em si de se adaptar, né? Então, a gente veio fazendo uma série de coisas. Uma delas foi fazer os eventos online, né? Eu contei com a parceria da Grazi, entre outros colegas aí, né? Que a gente conseguiu promover diversos eventos, né, na verdade, sobre empreendedorismo, mas em diversas áreas diferentes para as pessoas se adaptarem para a nova versão. A pandemia nada mais foi, né, para empreendedores, foi migrar. Então, quem não estava online, infelizmente, não conseguiu sobreviver, mas a pessoa que teve aquele respiro, né, teve aquela oportunidade, abraçou a causa e entrou para a rede social. Então, assim, a nossa empresa, basicamente 90% dos nossos clientes vêm da internet. Então, a gente é uma empresa já que estava dentro da internet, foi uma coisa assim
Viagem é uma coisa complicada de estar se vendendo na quarentena, né? Porque as pessoas precisam estar presenciais para ter essa experiência. Mas a gente não deixou de vender. Então, tipo assim, a gente conseguiu promoções, conseguiu coisas diferentes e oportunidades para as outras pessoas conseguirem conhecer para o final do ano, para o ano que vem. Então, todo mundo já está se programando e para a gente ter migrado para a internet ainda mais foi importante. Inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto grandioso. Vou falar para vocês mais para frente, referente a isso na internet. Então, a gente está desenvolvendo um tema e depois eu passo aí para vocês, assim que tiver tudo pronto. Beleza, a gente fica no aguardo. E, assim, uma coisa bem que eu estava comentando com a Grazi para a questão do home office, né, e tudo mais. Eu queria saber de você se você trabalha também com home office, se é uma coisa que vocês têm na sua empresa, ou se a partir de agora é uma coisa que talvez vocês vá passar a rever e tudo mais. Agora, principalmente no momento que a gente vive, é algo que está muito em alta, né? Então aí fica essa pergunta aí para você, se você acha agora que o home office talvez seja uma possibilidade, do que você acha também. A Grazi, ela basicamente também trabalha com home office agora e tudo mais, né? Mas também deve ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo deve ser bem complicada, né? Então, Luiz, para mim, assim, a minha empresa começou no home office, né? Então, meados de 2015 para 16 ali, foi quando a gente começou a montar. Eu montei na sala da minha casa, né? Desmontei a sala da minha casa e montei a agência lá. Então, começou no home office e depois a gente migrou para uma sala comercial, porque ficava mais fácil de eu conseguir fechar um contrato com um cliente mais próximo dele, né? Porque até ele vir na minha casa, ter todo o desgaste, é mais fácil a gente estar num ponto estratégico. Então, para a gente, lógico, trabalhamos no home office quando a pandemia estava em alta, foi uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ruim. Você tem que se organizar, porque não adianta. Você estando em casa é totalmente diferente, lógico. Tem as regalias, né? Tem as coisas boas que trazem isso, trabalhar em casa, mas para mim, eu preciso ter um outro lugar, sem ser a minha casa, para conseguir trabalhar. Consegui fazer metade do que eu precisava aqui em casa, mas no escritório eu sou mais eficiente. Obrigado. E assim, é uma coisa que a gente percebe, né, que ser adaptável, ela parece ser algo muito fácil, mas para muitos ela se torna algo muito difícil, né? Acho que um grande exemplo que a gente vê de dificuldade nisso é quando, por exemplo, você precisa se mudar para um país novo. É muito complicado você se mudar para um país novo e você ter que lembrar que a língua que você aprendeu era o português, mas que agora você tem que falar o inglês. Que a cultura que você aprendeu era a brasileira, mas que agora você lida com uma nova cultura. E tudo isso vem com a pergunta se, né? Que nem eu havia comentado no começo. Será que eu vou falar inglês? Será que vai dar certo? Será que eu vou me adaptar à cultura? Vou me adaptar às pessoas? E vocês são a prova viva disso, né? Você começou como home office, a Grazi trabalha com isso hoje, e a gente percebe que as pessoas que trabalham com isso requerem grande disciplina, né? E eu queria saber de vocês dois, qual é a importância de ser uma empresa flexível? Você quer responder primeiro, Grazi? Bom, eu acredito que a importância é justamente o que eu falei. Você sendo flexível, você não vai se assustar quando vier as dificuldades, as adversidades, como a que foi agora. A pergunta que me fizeram, né, da quarentena, se eu fiquei assustada, não fiquei. O Matheus está de prova. A gente já tinha conversado lá, acredito que em maio, né, Matheus? A gente conversou. Sim. E, assim, eu estava muito empolgada, porque eu já estava vendo a possibilidade de um novo rumo, um novo caminho, o e-commerce bombando. E aí que tá, de você ser flexível e você conseguir se adaptar com mais tempo. Não é fácil, é muito bonita essa palavra. Você falando, é lindo, você é uma pessoa adaptável. Mas e quando vem na pele, você está passando pelo problema falta de dinheiro, uma crise aí mundial, muitas pessoas perdendo seu emprego, surge o medo, né? A palavra medo vem. E aí, quando o medo vem, é quando a gente tem que parar e falar, medo, vai embora, que eu sou o melhor que eu posso ser, vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho aqui agora. Se o que eu tenho aqui agora, no meu caso, por exemplo, naquela época,
era 30 peças de estoque. Eu vou fazer o melhor que eu posso com isso, e eu sei que se eu trabalhar bem, trabalhar otimamente bem, fazendo o que eu amo fazer e estudar, eu vou criar novas alternativas para sair desse momento de dificuldade. E aí a gente consegue se adaptar e os novos caminhos vão surgindo no decorrer. Mas a gente também não tem que estar falando que não prever tudo, querendo também assim, ficar na ansiedade. É vivenciar mesmo aquele momento, fazer o melhor que você tem naquele momento com o que você tem, e as novas possibilidades elas vão surgindo também. Porque senão a gente entra naquela coisa da ansiedade. E é uma coisa que eu sei que muitas pessoas lidaram agora na quarentena. Eu lidei muito com a questão de ansiedade para conseguir controlar isso, que foi um pouco difícil, mas foi possível. Então eu falo para todo mundo que está assistindo, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, que às vezes querem ter esse negócio, mas hoje acham que vai ser impossível por causa da questão da quarentena. Gente, não tem impossível, tá? Se você acredita, se você está estudando direitinho, batalhando pelos seus sonhos, pelo que você quer, é possível sim. Mas tem que estudar muito, tá, gente? Não adianta, não é... O segredo do negócio é o empresário ser um eterno curioso e estudioso. Tem que estudar muito. Eu não parei de estudar, assim... Eu fiz a faculdade, comecei a faculdade em 2010, então em 2020, não parei de estudar, gente. Não parei. Terminei a faculdade e ainda continuo estudando todos os dias. É essa dica que eu dou para todo mundo que quer empreender, que quer fazer o seu negócio dar certo. É ser curioso, testar todas as plataformas, mídias, formas de negócio, mas estudar bastante também. Maravilha. Então, assim, a flexibilidade que eu acredito que começou a ter foi a questão do atendimento. Então, tipo assim, muitas coisas mudaram. Então, as pessoas que atendiam de uma maneira tiveram que se adaptar de outra, né? E isso veio com força para as pessoas entenderem que o atendimento tem que ser de qualidade. Então, o WhatsApp, em qualquer rede social que você esteja hoje vinculado, se você não tiver um bom atendimento, e você não consegue se manter também. Então vem a outra questão que a gente sempre fala, né? Esse lado humanitário também é muito importante para as pessoas entenderem. É lógico, sempre buscar conhecimento, sabedoria é o primordial. Em vez de você só pensar em dinheiro, você tem que realmente, acho que começar ali buscando mais essa tendência. O que eu posso melhorar? O que eu posso aprender hoje dentro do meu negócio? Né? Então, tipo assim, você direcionar esse conhecimento e começar a aplicar, vai ser vitorioso os seus projetos e a consequência disso, com certeza, vai ser o sucesso. Exatamente. Vocês falaram uma coisa muito legal que eu estava prestando atenção, que foi a questão do medo, né? Não existe uma fórmula para o sucesso, mas se você preferir pensar como uma fórmula, você vê que grandes empresários da Samsung e tudo mais são pessoas que elas erraram muito, precisaram de muitos anos para ter acerto. E a gente vê justamente isso, que muitas pessoas se descobriram nessa quarentena, muitas pessoas se tornaram grandes empresários, estão se tornando, estão melhores a cada dia mais, mas elas são pessoas que elas também erraram bastante. Então, assim, tecnicamente, se houver uma fórmula do sucesso, permita-se errar. Porque quanto mais erros você faz, maiores são as chances de você pensar naquilo que você fez e refazer. E quando você pensa naquilo que você errou, você vem com você refaz a fórmula e aí sim você aparece com uma fórmula do sucesso, porque você errou naquilo e agora você vai acertar. Concordo. A gente tem um princípio aqui na agência, com a nossa equipe, né? E 2 semanas atrás a gente veio num destravar mental muito grande. Então a gente chama muito de código mental, né? Cada coisa que você vai pegando da pessoa, você vai vendo as habilidades que essa pessoa tem e faz com que ela enxergue essas habilidades, porque o certo mesmo, em empresa, qualquer outra pessoa, a gente tem um ato de servir a outra pessoa. Então as empresas veio para fazer isso. Não é para ganhar só dinheiro, é para você servir as pessoas, né, na necessidade, no que está precisando de momento ali. Então, uma empresa, para ser bem sucedida, ela tem que já ter na cabeça que ela veio para servir. E no ato de servir, você vai começar a transbordar o seu conhecimento.
Então, tem uma coisa que a gente também tem que ser ciente, é que o conhecimento que a gente não pode reter pra gente. Então, tudo que você tiver e conseguir passar para uma outra pessoa é essencial. Você vai começar a transbordar, e quando você começar a transbordar, outras pessoas vão se beneficiar disso. E aí vem a prosperidade, né? Em qualquer sentido, seja no financeiro, em qualquer outra coisa que você esteja envolvido, vai vir a prosperidade. Mas um fato que você colocou que é importante, que eu acho muito legal, é que a gente não tem a palavra tentar mais no nosso vocabulário. Ah, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. A gente já cortou isso. Então, tipo assim, a gente vai fazer, vai ter um resultado. Não me importa se o resultado vai dar errado ou se ele vai dar positivo. O importante é essa pessoa me trazer esse resultado. Porque é com um resultado que eu tô vendo que ela tá empenhada para fazer. Porque o ato de tentar, você vai começar a boicotar a ideia do seu cérebro. Então, você acaba assimilando as coisas ali, ah, não vou dar o meu melhor nisso. Você entende? Então, tipo assim, se uma pessoa erra, não tem nenhum problema. A gente vai ver aqui no que ela errou, vai ver uma maneira de consertar e ir de novo. Então, pessoas que trazem resultado, seja positivo ou negativo, ela já tem um ponto no meu conceito. Entende? Não no ato só de ficar, ah, não, eu vou tentar fazer isso. Por isso que eu acho importante esse tipo de pensamento que você tem. É sempre estar vinculado com isso. Buscar, não importa, e errar vai fazer parte do caminho. Os maiores empreendedores que você pegar da história realmente erraram muito e até conseguirem acertar de uma maneira extraordinária. Então foram com os erros que eles aprenderam e conseguiram passar, superar essa questão, né? E fazer grandes acertos aí. E se caso precisar passar de novo, eles já sabem um caminho. Verdade. Concordo, Matheus. É bem isso, gente. Eu acho que a gente não está ileso de fracassar, né? De errar, vamos dizer assim. Mas você não tem que se manter naquilo. Porque é tentar, é tentativa. Eu falo para todo mundo hoje, falo para os meus alunos, para as minhas alunas. Gente, eu sou uma pessoa que mais errou nessa vida. Porque eu sei muito bem o que é errar, o que é fazer errado, o que é perder dinheiro, o que é quebrar a loja, o que é recomeçar do zero. Recomecei 3 ou 4 vezes do zero a minha loja, porque eu comentei com vocês, eu perdi um apartamento em incêndio e aí eu tive que descapitalizar a loja para poder reformar esse apartamento. Então, assim, eu já sei muitas vezes que é quebrar o próprio negócio, ter que recomeçar. Eu sei o que é comprar mercadoria e não vender. Eu sei o que é investir em negócios que não deram certo. Porque eu já tive loja de roupa masculina, já tive loja de pantufa, já tive um monte de coisa que não deu certo. Eu sei também o que é ter trocado de ponto físico, ido para um lugar que eu não gostei, que não tinha a ver comigo, com a minha característica, e isso também tem levado o meu negócio a quebrar também. Então, assim, eu sei muito bem o que é errar, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque hoje eu sei exatamente o que falar para as pessoas para elas não fazerem. Eu sei exatamente falar assim, ó, vai por esse caminho que ali sim dá certo. Então, é o que eu falo, não é você ter medo de errar, é você realmente ter medo de não tentar. Eu teria muito medo de manter aquela pessoa, a mesma pessoa para sempre. Então, é sempre se manter em movimento, se manter em mudança. Fez uma coisa, deu certo, ótimo, não deu, tá bom também, a gente muda, reajusta, mas a gente não desiste. Esse é o espírito do empreendedor. É aquele empreendedor, aquela pessoa que ela não vai desistir, independente do que acontecer na vida dela. Ela pode, sim, mudar o plano, ela pode mudar o caminho, replanejar tudo, mas ela não vai desistir. E comigo é muito isso. Eu não existe essa palavra desistir no meu vocabulário, porque eu posso não estar dando certo numa coisa, mas eu vou reajustar e vou fazer dar certo. Então, é muito por esse caminho. O medo, ele vem, sim, mas a gente tem que ser mais forte que esse medo e seguir em frente e fazer o melhor com que a gente tem no momento que a gente tem. O momento, gente, o tempo, o time é tudo na vida. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, aquela ideia fantástica de negócio, que a gente tem medo de colocar em prática, a gente não coloca. O que acontece? Outra pessoa que às vezes é muito mais próxima aqui da gente, com menos conhecimento que a gente, vai lá, coloca aquela ideia em prática e vira um empresário super de sucesso e a gente fica aqui ó, chupando dedo. Então, assim, não dá para ficar esperando. Vai lá e faz. Se está certo, está errado, você vai ajustando no caminho, vai reajustando o processo. Mas não deixe de colocar uma ideia fantástica em prática por causa de medo. Helena? Tá cortando Seu áudio pra mim tá aqui no. desligado, Helena. Ah, saiu?
Agora você ligou. A gente tem umas perguntas aqui. A primeira é da Josi. Ela quer saber de vocês que ela acha que uma coisa que deu sempre certo antes da pandemia são as franquias. Se vocês acham que é possível seguir por este caminho mesmo no mundo digital. Eu acredito que sim. Franquia, ela já é um modelo no qual ela já está dando sucesso, ela já está dando resultados. Então a franquia vem num ponto como esse, né? Você pegar alguma coisa que seja que já esteja pronto, fica muito mais fácil de você trabalhar, por exemplo, né? E na rede social, qualquer pessoa consegue trabalhar hoje em dia. Eu acho que a gente está numa das melhores eras, apesar de vários acontecimentos, mas hoje a possibilidade é muito grande de você conseguir fazer as coisas, os seus projetos, até uma empresa. Você não precisa ter uma loja física, como a gente estava dizendo. Você tendo uma loja virtual, você já consegue fazer muita coisa diferente, já consegue abrir muitas portas aí, né? Então eu acredito que sim, com esse tipo de franquia fica mais fácil, porque já é alguma coisa que já está preparado para você caminhar. Eu tenho uma ideia um pouco diferenciada de franquia, gente. Eu vou ser um pouco honesta. Eu não sei se ela já tem uma franquia, se ela já trabalha com uma franquia, ou se ela está pensando em investir em uma franquia. Se ela está pensando em investir em uma franquia, não investe. Por quê? Pega aquele conceito. Pode ser, não sei, se é uma franquia de café, uma franquia de semijoias. Pega aquele conceito e cria o seu. Cria a sua franquia, a sua ideia. Faz um padrão super top para você poder depois fazer a sua franquia. Porque a gente sabe que você vai pagar uma taxa aí de franquia, você vai comprar essa franquia, que não é um valor barato, e você poderia pegar muito bem esse valor e você mesmo colocar no seu negócio e criar o seu próprio conceito. Então, eu tenho essa ideia um pouco diferenciada de franquia. Eu, particularmente, não investiria em franquia. Eu criaria o meu. Tá certo. A próxima pergunta é da Giovana, e ela quer saber de você qual foi o maior desafio, ou né, em relação a ser flexível e adaptável. Eu acho que para mim o maior desafio é as pessoas ao redor entenderem o que está acontecendo. Porque como eu sou uma pessoa muito mutável, muito flexível, uma pessoa que não tem medo de arriscar, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, às vezes ficam meio sem entender o que está acontecendo. Porque quando eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu estou fazendo outra, gera um pouco, às vezes, de frustração das pessoas ao meu redor, porque elas não conseguem me acompanhar na minha velocidade, porque eu sou uma pessoa muito rápida. Então, acho que é um pouco mais de aceitação das pessoas ao meu redor, que eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão de mudança e ser uma pessoa muito ágil, flexível para tudo, assim. Legal. Você falou uma coisa, Grazi. Foi mal, rapidinho. Você falou uma coisa que eu achei bem legal sobre você ter a sua própria ideia, o seu próprio conceito e abrir uma empresa, não sei o quê. Eu tava lembrando do café e quando ele abriu, a princípio parecia ser mais uma lanchonete, né? Como já possui em Campos e tudo mais. E hoje em dia, eu pelo menos tenho essa visão de que cresceu muito, porque é um café muito bem diferenciado, é um café onde eu vejo que eles buscam estar sempre se renovando, pegando uma receita e modificando ela e tudo mais, para o bem do cliente e tudo mais. Então eu vejo um grande diferencial nisso. A gente percebe que tem uma lanchonete e que o About até poderia ser considerado uma lanchonete, mas é uma lanchonete diferenciada, entendeu? Então, assim, você vê que o dono de lá teve uma sacada bem legal, entendeu? Tem lanchonetes em Campos do Jordão, mas são todas com pratos totalmente virados pro Brasil, um misto quente, não sei o que e tal. E lá, pelo fato do dono ser um havaiano, não ser do Brasil, então ele já pensou, pô, tem lanchonetes que são todas voltadas pro Brasil. Eu tenho uma lanchonete, se eu abrir um café, uma lanchonete com coisas voltadas, não tanto para o Brasil, mas voltadas bem mais para o estrangeiro, vai ser algo que as pessoas vão gostar, entendeu? E realmente você vê que deu certo. Eles saíram do centro da Bernese e foram, por exemplo, pro Portal. O diferencial deles foi assim, não só por isso, voltado mais ao americano, mas foi por gerar uma conversação em inglês. Então, isso é fantástico. Segundo, a parte estrutural deles, eles têm a franquia nata, porque eles têm então, olha, eles têm as características próprias, eles criaram uma identidade de marca forte. Em qualquer lugar, eles conseguem vender essa franquia
de um jeito incrível, porque eles têm a própria identidade. Eles criaram o próprio padrão deles. E é uma coisa fantástica o que eles fizeram. É um conceito que não existe. Pelo menos eu não vi o mesmo conceito do Café do About. Eu acho fantástico, eu acho lindo. Eu fico assim, vislumbrada na campanha de marketing que eles fazem. Eu gosto muito mesmo. Porque eu acho que é naquela pegada, para quem quer ter uma franquia, é pensar em tudo, nos mínimos detalhes, como eles fizeram. É pensando desde uma xícara até no atendente do balcão, a forma que ele vai atender, a forma que ele vai conversar, a forma que ele vai expor aquele produto. Então, eu acho fantástico. E só Legal. complementando também esse detalhe do About aí, o diferencial, logicamente, foi fazer as coisas americanas, principalmente o cardápio, né? E colocar as pessoas para fazer a conversação. Porque ele faz o atendimento em inglês. Então, tipo assim, dentro da cidade, qual lanchonete que faz isso? Nenhuma. Por quê? Porque a gente está acostumado com o tradicional. Então, ele veio para quebrar padrão. Isso que foi o diferencial dele também, né? Então, ele tem já um sistema também aí que é interessante para você fazer de franquia. Inclusive, ele estava vendendo um dos cafés que ele tem, já com a franquia dele também. É interessante essa questão, né? Porque se ele já está vendendo uma franquia, é porque ele já está estabilizado com alguma coisa. Então, você já vai ter um retorno diferente. Então, assim, da mesma maneira que eu também concordo com a Grazi no sentido de você falar assim, não, faça o pontapé inicial, abra o seu próprio negócio, tal, ali, e desenvolva ele e depois torne ele uma franquia, mas também sou a favor de você falar assim, não, eu quero já ter uma franquia, por exemplo. Ele já tem que te dar um resultado, exatamente porque a franquia funciona dessa maneira, né? Então, tipo assim, você vai pagar um royalty ali para eles, pode ser um valor um pouco mais alto, mas você vai ter um resultado também, porque eles têm que te dar uma garantia disso. Por isso que é legal, você tem que balancear os dois lados, né? Então, o que faz mais sentido para você de momento? Matheus, Exatamente. e para você, qual é o maior desafio assim em ser flexível e adaptável? Na pandemia? Também. Na pandemia foi a questão de os clientes começarem a querer viajar. Uma das coisas que foi muito boa é porque todo mundo estava preso dentro de casa, né? Então, tipo assim, na hora que tiver a primeira oportunidade, eles iam querer sair. Então, agora que já está tendo a flexibilização bem grande, principalmente na cidade de litoral, a gente está conseguindo fazer uma jogada muito grande para lá. Uma venda muito boa nesse sentido. Então, pessoas que tinham o sonho de viajar de avião, por exemplo, agora estão conseguindo realizar. As passagens estão mais em contas, os destinos estão mais atrativos, né? Então, assim, isso aí ajudou um pouco nesse sentido. Uhum. Legal que agora as pessoas estão buscando mais, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui para vocês, que é da Júlia, e ela quer saber como lidar com o emocional em meio a tantas coisas na cabeça. A questão do emocional, é aí que eu entro. O autodesenvolvimento, você tem que buscar também essa questão de buscar o equilíbrio emocional. Porque para você conseguir gerir os seus negócios com eficiência, o seu emocional tem que estar equilibrado. Então, gente, é buscar ajuda. Se você está tendo crise de ansiedade, é buscar ajuda profissional, de médicos, psicanalista, o que for, buscar essa. Eu gosto muito de. Eu tenho ansiedade, eu convivo com ansiedade a vida inteira. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito é meditação. Então, eu tenho minha rotina de meditação todos os dias, porque isso me traz senso de presença que eu preciso para conseguir ter equilíbrio para fazer as minhas coisas, que são muitas coisas durante o dia. Mas aí cada um vai no que ela acha melhor, na ajuda profissional que ela acha, porque emocional tem que estar equilibrado. E não é só questão de ansiedade, a gente passa por vários conflitos familiares, de relacionamento. E essa parte emocional foi um ponto que já chegou a me destabilizar muito no meu negócio. Eu já cheguei a quebrar o meu negócio por questão de emocional, porque eu já tive a minha loja durante um tempo, eu era sócia com o meu ex-namorado. Quando a gente acabou finalizando o relacionamento, a loja também foi de mal a pior, porque eu tive que lidar com várias questões ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falo hoje, eu busco primeiro a cura e a ajuda emocional para ficar equilibrada, porque aí sim eu consigo gerar resultados na minha loja, nos meus outros projetos, mas é muito necessária essa questão dessa busca do equilíbrio emocional, porque senão fica muito difícil, você não consegue dar conta mesmo.
É verdade. É um detalhe importante, a gente sempre tem que, né, ficar esperto com essas questões. Saúde, principalmente mental, né, é o primordial que vai te manter em pé no seu negócio, nos seus objetivos ali. Então, assim, como se fosse um tripé das coisas, né? Então, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, com a mente e com a alma, né? Porque tudo envolve esse ligamento para você conseguir fazer as suas coisas. Então, uma das coisas que eu achei importante, que quando a gente estava conversando quando a gente foi conversar em maio, né, Grazi, a gente estava falando dessa questão da meditação em si, que vem ajudando bastante. Tira um pouco da ansiedade, né? Uma das coisas que eu venho fazendo é não ficar precipitando o futuro. A ansiedade é quando você fica muito no futuro também, né? Você quer antecipar demais as coisas e tem coisas que não dependem de você. Então, foi uma das coisas que eu aprendi também, dar uma desacelerada nesse sentido e não ficar me cobrando. Coisas que realmente não tá no meu alcance, infelizmente, não posso ficar cobrando. Então, eu só me preocupo com o que eu posso fazer. Então, se está no meu alcance, se está no alcance de uma outra pessoa, infelizmente, já não me preocupo tanto mais quanto. E é uma das coisas que eu consegui trabalhar no meu emocional. Foi isso. A gente ficar se cobrando demais também é uma coisa que não deve ser feita. É importante porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, é difícil, é impossível a gente conseguir fazer alguma coisa bem, certo, né? Exatamente. Aí fica uma dica, né, para se fazer. Saúde mental, por exemplo, você pode fazer uma leitura, você pode conversar com uma outra pessoa diferente do seu ciclo, ajuda muito, porque é uma pessoa de fora, ela vai ter uma outra visão do que está acontecendo da situação. O corpo, por exemplo, você pode fazer um exercício físico, você não precisa ir para academia e ficar pegando pesado. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer alguma coisa que você vai exercitar o seu corpo. Isso já vai te ajudar muito, né? Vai liberar aquele estresse que você tem no seu dia a dia ali e vai, além de você ficar esteticamente bonito, é uma coisa que vai te agradar e você vai conseguir lidar com outras situações também. Então, tipo, por isso que a gente fala, né, que é um tripé, e essas coisas têm que ser balanceado, tudo tem que ter um equilíbrio entre as coisas, senão não dá certo também. Não adianta ter em excesso. É verdade. Eu vou precisar sair, que só consigo ficar até as 8. Eu tenho uma aula agora para dar. Eu já tinha avisado vocês, então eu vou precisar me desconectar. Obrigada, Grazi. Bom, eu que agradeço. Muito obrigada, gente. viu? Sem problemas, Grazi. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Grazi. Tchau. Uma coisa que você estava falando, Matheus, que é legal da questão das viagens, é que a gente pôde perceber que muitas das pessoas, elas ligaram meio que uma chavinha no cérebro e nesse momento de pandemia em que a gente viu que muitas pessoas estavam morrendo e tudo mais, muitas pessoas que estavam guardando dinheiro, muitas pessoas que tinham um sonho, elas resolveram falar, não, vamos viver esse sonho, vamos viajar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente viu que muitas pessoas hoje estava bem e amanhã morria porque estava com a doença e ela não tinha os sintomas. Ou a gente viu que diziam, só vai morrer quem tem tal idade, quem tá não sei o quê. E do nada você via uma pessoa que é saudável, jovem, tinha tudo pela frente e acabava acontecendo, né? Então a gente vê que esse também foi um dos fatores que faz com que a economia comece a girar mais agora, né? As pessoas, elas querem viver mais a vida, querem aproveitar o que elas, tecnicamente, correm o risco de perder todo dia, né? Concordo. O que você tira dessa lição da pandemia em si, assim? Cara, como o próprio tema falou, entendeu? Eu tive que me adaptar muito, eu tive que me descobrir e tudo mais. Em plena pandemia, ainda em pandemia, foi onde eu consegui o meu primeiro emprego, entendeu? Foi uma experiência muito boa. Foi uma coisa assim que eu já estava, desde o do começo do ano, eu fiz 18 ano passado, eu ainda estava na escola e tudo mais, então não pude trabalhar, estava em período integral. Logo que eu saí, então, tipo, a pandemia veio e, tecnicamente, arrasou com meus planos, entendeu? A ideia era sair, começar a trabalhar com 18 e tudo mais, mas eu comecei só a partir do 19. Mas, mesmo assim, a pandemia me ensinou muitas coisas. Uma das principais que eu me adapto todo dia é a questão do online, é as aulas online, entendeu?
A princípio, principalmente, não foi uma coisa muito fácil, foi uma coisa que eu tinha que me todos os dias, porque a vontade não era participar, mas eu sei que eu quero ser um empresário, eu quero ser um administrador, eu quero ser uma pessoa de conhecimento, de estudo. Então, isso é o que me motiva a, por exemplo, participar das aulas todo dia, entendeu? Queria ser alguém futuramente. Tá vendo? Então você tira vários reflexos disso aí, né? Então você mesmo, por exemplo, já conseguiu ver uma percepção muito grande. O que está rolando, o que aconteceu com a pandemia, ela só acelerou alguns processos. E um deles foi a questão do online, né? Mas é uma coisa que você tem de objetivo. Você quer ser um empresário. Então você já colocou isso como objetivo. As outras pessoas também tinham objetivos, mas elas não deixavam isso aflorar. Então, tipo assim, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha 30 anos, a vida inteira, só que você fala assim, ah, vamos viajar, vamos fazer tal coisa, e aqui que a pessoa sempre fala, não, esse aí não é para mim, agora não dá tempo, o meu tempo é outro, eu tenho que dedicar no trabalho, tenho que dedicar isso, tenho que dedicar aquilo. Então ela acaba não tendo vida e deixando os seus sonhos de lado. E a gente que é mais novo, não, a gente sempre corre, né? Então, tipo assim, a gente sempre tá buscando esse tipo de resultado. Ah, eu tenho um sonho agora de tirar a carta, por exemplo, habilitação. Aí você vai lá e começa a tirar a habilitação. Você tem um sonho de ser empresário. Você vai começar a empreender. Pode ser pequeno, com alguma coisa, mas você vai começar a empreender. Na verdade, você já é empreendedor nato, né? Então, tipo assim, você já tá vendendo alguma coisa. Você tá vendendo o seu sonho. Porque agora você tá num trabalho, entende? E logo, logo, você vai querer mais coisas. E as outras pessoas, o que elas querem agora? Viver. Quem já conseguiu correr uma jornada, agora eles estão pensando em viver. Porra, eu não estava viajando. Agora é o momento, eu vou viajar. Eu não posso mais perder essa oportunidade. Eu estou vendo várias vidas se passando muito rápido na frente. Então a gente vê que a Verdade. doença também acelerou muitas coisas, principalmente o amadurecimento da pessoa em si. De falar assim, não, agora eu vou dedicar mais tempo para mim. Não para os outros, mas para mim. Com certeza. A cada dia que passa, a gente acaba tendo uma lição a mais, né? Um aprendizado a mais e tal. E desde que eu comecei a trabalhar, foi uma coisa que você chega e você vê muitas coisas, você vê muitas ideias e surge muitas coisas. Porque nem uma coisa que a gente próprio comentou com o nosso professor é que você começa a estudar administração e você começa a ver administração em tudo. Você anda pela rua, você vê as lojas, você vê as coisas, você vai comprar e você vê tudo e você fala assim, acho que se fosse assim poderia ser mais legal, acho que se tivesse essa imagem eu faria assim ou eu faria daquele jeito. É uma boa ideia, por exemplo, a questão do About, que nem a gente falou. Eu nunca trabalhei lá, mas eu já fui lá uma vez, então foi a visão que eu tive de lá, entendeu? Depois que a gente estuda, acho que a gente fica com as ideias muito mais afloradas, né, sobre as coisas. Exatamente, é virada de chave, é o que a gente fala, é os códigos mentais. Você vai começando a despertar, você vai começando a ver outras coisas que você não via antes. A Verdade. sensibilidade fica mais fácil. Oi, Helena. Oi, vou fazer outra pergunta, é da Josi. Ela quer saber, Matheus, se você está projetando o seu futuro, né, da sua empresa, e se você costuma ter um plano B, se caso o que você planejou não sair do que você queria. Legal, obrigado pela pergunta, Josi. E sim, a gente sempre vai planejando, mas o foco primordial é sempre atender mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, é transformar mais vidas. Porque o nosso propósito nada mais é do que tornar o seu sonho realidade. Então, tipo assim, quanto mais pessoas eu tiver, mais possibilidades de tornar esses sonhos em realidade vai ser pra gente, né? Então, a gente tem vários projetos que a gente vai segmentando. Não fica só focado em uma coisa, por exemplo. Porque a gente sempre sabe que tem que ter um plano B. Ó, pra você ver, se a gente não tivesse um outro setor dentro da nossa empresa, por exemplo, que nem a gente tem eventos e turismo. Foram duas coisas que basicamente foram cortadas e só ia voltar por último. É as últimas coisas a voltarem. Mas a gente tinha um piso de investimentos. Então já foi uma coisa diferente. É uma coisa que eu não preciso estar em contato presencial com uma outra pessoa e eu posso fazer online. E esses tipos de projeto que vai implementando cada vez mais para a gente. A próxima pergunta é do Cristiano, e ele quer saber qual é o ponto de vista de tudo que passaram antes e depois da pandemia.
Legal, Cristiano. Um detalhe que a gente teve, né, que foi primordial. Ano passado a gente não parava de viajar. Então, tipo assim, o trabalho era muito grande, só que a gente não cuidava muito da... Tipo, eu tô falando no meu caso, que eu não cuidava muito da questão da saúde mental, por exemplo. Só que chegou num limite, né? Então, tipo assim, você chega num momento que você tem que dar um stop. E a pandemia me ajudou nesse sentido, de eu redirecionar o que eu queria com a marca em si, né? Qual é o meu propósito, enxergar isso de novo, para eu conseguir agora ter uma visão à frente do que eu quero atingir. Próxima pergunta é do Fábio, e ele quer saber de você, Matheus, qual é o limite de ser flexível e manter as suas convicções? Porque ele acha que às vezes isso pode causar alguns dilemas, assim. Certo. A flexibilização é que nem a gente estava falando, né? Se você trabalha da sua casa, por exemplo, a nossa equipe hoje é dividida, né? Só que a gente tem um acordo, porque acordos é dificilmente ser quebrado. Regra você quebra demais, mas acordo entre pessoas você não vai conseguir, você não consegue quebrar se você fizer bem elaborado. Então a gente tem um acordo, ó, você pode fazer no seu tempo, não tem nenhum problema, desde que você me entregue em tal horário, desde que você me entregue em tal dia. Então a flexibilização, eu estou falando agora da parte da equipe que a gente tem que fazer, a gente faz nesse sentido. Então, cada uma pessoa cuida da imagem, outra pessoa cuida do copyright da empresa, uma outra pessoa desenvolve a questão de vídeos e uma pessoa para venda. Então, a gente sabe mais ou menos como é que funciona essa questão. E aí, divide nesse sentido. Só que você deixar, não, depois eu faço. Ou você falar, não, eu estou em casa, mas assim que eu terminar de jogar, você dá prioridade para uma outra coisa, infelizmente a flexibilização é pequena, entende? Uhum. É muito ruim. Então você não vai ter resultado no seu serviço. Mas a É partir que do a gente momento vê que... também, né, que a gente vê também que a questão da flexibilização, ela também vai muito de pessoa para pessoa, né? A gente percebe que tem pessoas que elas demandam um tempo maior para fazer determinada coisa. Agora, por exemplo, tem pessoas que a gente vê que, cara, a pessoa, você fala assim pra pessoa assim, eu preciso que você entregue amanhã. A pessoa consegue ficar super de boa metade do dia fazendo outra coisa, e na outra metade ela tem uma facilidade super de desenvolver aquilo que você precisa, entendeu? Da maneira que você precisa. E também tem a questão da Exatamente. confiança, né? Você dá um tempo pra pessoa e fala, olha, você tem que dar o tempo pra fazer, entendeu? Você não fica pressionando a pessoa, você dá a ela a liberdade no tempo dela. Porque você acredita Exato. que ela trabalhando no tempo dela, ela consegue desenvolver o melhor que ela pode, né? Com certeza. A gente pensa muito nisso. Inclusive, depois que a gente começou a desbloquear, entender como é que funciona cada código da equipe, ficou muito mais fácil, porque a gente teve um objetivo claro entre a gente. Então, tipo assim, se a gente não pode mais se encontrar, então cada dia a gente marca uma reunião, por exemplo. Não todos os dias, mas a gente tem dias específicos para fazer a reunião. Então, depois que a gente está dentro da reunião, a gente define prazos. Porque se não tiver prazo, se eu deixar só no tempo da pessoa também, não, quando você terminar, você me entrega, não tem responsabilidade. Então, ela não tem vínculo comigo. Então, o que a gente faz? Quando a gente está dentro de uma reunião, é dessa maneira. Ó, vamos fazer assim, você pode fazer no seu tempo, não tem nenhum problema, desde que você entregue nesse prazo. Não me importa o horário que você vai fazer. Porque tem gente que é produtivo 5 horas da manhã, mas tem gente que é produtivo 5 horas da tarde. Uhum. Você entende? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente trabalha bem livre nisso, cada um da sua casa, você pode trabalhar depois do almoço, ou antes do almoço, enfim, no tempo que você quiser ali dentro, mas dentro desse prazo. E É tem funcionado dessa maneira pra gente. legal que gera um compromisso daí, né? A pessoa faz no tempo dela, mas ela tem o Isso. compromisso de terminar até aquele dia. A gente Exato, tem porque mais o uma presencial pergunta. é isso, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, é do Giovanni. Ele quer saber, Matheus, que mudanças a pandemia vai deixar na sua empresa? Que mudanças? Uma delas foi ter acelerado o processo para a internet de uma vez, porque foi através disso que a gente conseguiu sobreviver também. Porque se fosse só no presencial, enfim, a gente talvez não conseguiria, né, permanecer. A gente conhece outros colegas que infelizmente não conseguiram, né? E mesmo assim a gente ainda conseguiu estabilizar nesse sentido. E as possibilidades, porque a gente tem possibilidade, basta a gente procurar.
não procrastinar as coisas. Sempre vai ter uma solução. Então a pandemia veio para isso. Pode ser até um pouco triste falar dessa maneira, mas toda a crise vem disfarçada de grandes oportunidades. Então, para alguns negócios, para alguns projetos que eu desenvolvi, veio como grandes oportunidades. Você entende? É verdade, eu acho que a pandemia também serviu para meio que forçar certas coisas que nem você falou, as pessoas vêm empurrando, empurrando, adiando, e com a pandemia foi tipo que meio que todo mundo obrigado a fazer, né? A colocar em prática. Exatamente. E teve E outras uma coisa pessoas que bem mudou de ramo, né? legal, né? Uhum. Se você for ver assim na questão, teve pessoas que não tô satisfeito com esse tipo de serviço. E realmente se identificou agora. Então ela não está fazendo mais por obrigação, não está fazendo pelo dinheiro, mas ela está fazendo É porque ela verdade. gosta, porque ela ama aquilo ali que ela está fazendo. E dinheiro, que nem a gente falou numa palestra passada, ele é bônus, é um benefício a partir do momento que você entender que você está fazendo, é o que você gosta. Então pode demorar um pouco, mas você vai ser retribuído. Então você está no ato de semeadura, né? E as pessoas, muitas das vezes, elas querem colher antes do tempo. Isso que é o Uhum. problema. O fruto muito maduro você não E consegue você comer. vê, e você vê o grande exemplo que a própria Grazi fez isso, né? Em plena pandemia, ela se reinventou em muitas coisas e tudo mais. E a gente vê que nem você estava explicando da relação sua com os seus funcionários, com seus colaboradores, que principalmente na pandemia, algo que se solidificou ainda mais foi a relação de patrão e colaborador. O patrão se colocar no lugar do seu colaborador e o colaborador se colocar no lugar do patrão. Porque a gente sabe, por exemplo, que nem teve a questão que o governo precisou intervir para ajudar na questão do pagamento. A gente sabe que teve muitos patrões que se atrasaram, não puderam pagar pagamento dos funcionários. Não foi porque ele não quis, não foi porque ele é uma pessoa ruim ou porque ele pensa nele primeiro, mas foi porque as condições realmente se apertaram. E uma das ideias que a gente até havia apresentado numa aula, que, se não me engano, acho que fui eu que falei, era a questão de todas as empresas elas terem um plano emergencial, né? Porque quando começou toda essa situação, embora estivesse do outro lado do mundo, na China, estava todo mundo despreocupado, porque era uma coisa que, se chegasse no Brasil, levaria muito tempo, o que não levou muito tempo, e as pessoas também não se prepararam, né? Então, assim, essa pandemia, ela pegou as pessoas de jeito. E a gente pôde ver, por exemplo, principalmente na Globo, nas redes, as empresas se ajudando muito, as pessoas se ajudando muito. Você via que as pessoas que tinham um pouco, ela tinha um pouco, mas o pouco que ela tinha, ela ainda conseguia doar para as outras pessoas, entendeu? Você vê, que nem você falou, a humanidade das pessoas. Você viu que as pessoas, elas conseguiram ser mais altruístas, pensar menos nelas e pensar nos próximos. Exatamente. Então você vê a diferença que tem, né? E as empresas começaram a entender isso. Porque não funciona, tipo, simplesmente só porque a empresa tem nome, que ela vai esquecer das pessoas que estão ali dentro. Então isso aí foi muito importante, que as empresas viram que quem depende, do quem elas dependeriam, né? Que são os funcionários e, lógico, também os seus clientes. Então tudo se colocando um no lugar do outro foi mais eficiente. A gente sabe, se não tiver um bom atendimento, se você realmente não quiser fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, dificilmente você ia conseguir ficar em pé. Então empresas que só estavam pensando no dinheiro, você pode ver, a maioria foi à falência. E inclusive da nossa cidade. Foram empresas que só pensavam no dinheiro, não Exatamente. pensavam na pessoa que estava ali trabalhando e muito menos na pessoa que ela estava servindo. E isso Teve aí muitos ajudou lugares muito para que que a gente ela... abriu e a gente... Você Verdade. Teve entende? muitos lugares que a gente abriu, que a gente viu que abriu, e agora já não tem mais, e foram empresas que, assim, não estão no mercado aqui em Campos há muito tempo, e a gente viu também que, ainda em plena pandemia, abriu alguns comércios aqui, né? Principalmente na área alimentícia. Sim. E a gente também vê né, as pessoas, as empresas de dinossauro, né, que tipo já vem de muito tempo e essa pessoa não quis mudar. É aquela pessoa que tipo assim, ela não tá aberta e ela não tem a humildade de aprender. Não é humilhação, é humildade de você querer aprender e de se reinventar. Então aquela pessoa que ela acha que é dona da verdade, que o negócio dela, porque deu certo há 20 anos atrás, não vai, que vai continuar dando certo há anos à frente usando as técnicas passadas,
Infelizmente, essa pessoa também saiu do mercado, ela saiu de ativo. E ela teve a oportunidade de ter mudado, ter feito coisas diferentes, mas ela não quis dar a oportunidade para isso acontecer. Então, infelizmente, as empresas que não estão preparadas para ter esse tipo de mudança, esse tipo de visão, também não conseguem se manter. Não conseguiram manter. Verdade. Oi, Helena. Oi, Luiz. Eu vou chamar o professor, se ele quiser falar, dar alguma palavra, falar um pouquinho com o Matheus. Professor, você tá aí? E acho que o professor não tá aí, hein? Então vamos E aí, continuando aqui enquanto ele não volta. Ah, apareceu. Ele tá tentando. Acho que uma coisa também que eu tava lembrando agora, que foi bem legal, é que a gente viu que o sistema delivery ele era adotado somente para comida, né? E a gente viu que principalmente nessa pandemia que a gente vive, ela foi adotada por diversas áreas. Geralmente, Sim. por exemplo, quando você quer comprar um material escolar, você vai na papelaria, você quer fazer compras, principalmente, o sistema drive-thru era adotado somente em cidades grandes, né, que a gente via, em grandes supermercados, em espaços super grandes, e a gente pôde ver que supermercados aqui da cidade adotaram drive-thru, a gente viu que em muitos lugares adotaram delivery, você vê papelaria hoje em dia agora entregando também, então a gente vê que teve a questão da pandemia, mas teve uma evolução humana tão grande que as pessoas que não sabiam lidar com a internet, lidar com a tecnologia, elas foram obrigadas. E as que não se adaptaram foram, justamente como você falou, as empresas que fecharam. E a gente vê que tem pessoas que se adaptam e tem novas empresas abrindo todo dia no mercado. Exatamente. Esse é um novo conceito, né, que vai ter. Muitas oportunidades são feitas através da internet, então o crescimento hoje é exponencial, né? Tem muita coisa que você pode abranger. Então, assim, pessoas que só pensar no físico, infelizmente, não conseguem mais hoje se manter. E realmente, você trazendo adaptações para o seu negócio, vai ficar muito bom. Então, se você consegue entregar um sistema delivery, melhor ainda. Porque o cliente não precisa mais, digamos, ir com perca de tempo. A não ser que ele queira realmente mesmo passar um tempo ali, analisar, experimentar, enfim. Mas coisas que hoje ele quer é eficiência. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, de comida, vai ser muito mais fácil. Mas que nem a Grazi, por exemplo, ela tem loja de roupa. É eficiente ela fazer já o delivery da roupa. Então, a pessoa está lá do outro lado, ela não gostei dessa peça. Ah, mas se não der certo, depois a gente troca. Então, é uma coisa legal para se fazer. Telefone, compra de supermercado, por exemplo, que era uma coisa difícil, né, de se ter na cidade. E agora você pode comprar pelo aplicativo, pelo telefone, e chega na sua casa. Exatamente. Luiz, a gente está com uma pergunta aqui no YouTube, é da Josiane Regina. Ela quer saber do Matheus como você se adaptou quanto às questões financeiras na sua empresa. Legal a pergunta. A gente tinha já feito um caixa, na verdade, né? E aí, basicamente, o que a gente tem é muito freelancer, então isso ajudou muito também para a gente conseguir se manter. E a questão de novos serviços, né? De novos projetos que a gente conseguiu fazer foi o que deu para sustentar a gente. Certo. A gente está com uma pergunta da Luzinete também, que é a nossa colega. Eu acho que você até falou já um pouco sobre isso, que é quais foram as oportunidades, na sua opinião, que veio com a pandemia. Então, a questão que você falou, que agora as pessoas estão buscando viajar mais, né? Eu acho que tem a ver com a pergunta. Essa questão também foi boa, que agora a pessoa tem mais oportunidade, por exemplo, de conseguir realizar o sonho dela, né? E também outras coisas que trouxe foi conhecimento, porque eu tive um tempo a mais para buscar outras coisas, ver outros tipos de projeto que daria para eu tocar, independente da agência.
E foi isso. Legal. Ô, Luiz, a gente está chegando na nossa hora. Não sei se o professor conseguiu entrar, ele está com um probleminha ali para entrar. A gente queria te agradecer muito, Matheus, pela participação, por estar aqui com a gente de novo, contribuindo com a gente, com o nosso projeto. Muito obrigada pela sua participação. O pessoal da sala está agradecendo muito. Eu que fico feliz por estar aqui mais uma vez com vocês, de poder estar trocando essas informações, eu acho muito bacana. E como eu sempre digo, eu estou sempre aberto quando vocês precisarem de conversar ou estiverem tocando seu próprio projeto aí, é super válido, a gente sempre apoia esse tipo de coisa na cidade, principalmente com os jovens. Inovação é sempre bem-vinda. Então, se você tem algum projeto social também que você queira tocar na cidade, pode contar com a gente. Uma das coisas que a gente vai fomentar para o ano que vem o projeto que a gente tem é o Piste Mais Verde, que eu já tinha falado um pouquinho para vocês. Ano passado plantamos 700 árvores na cidade e o ano que vem a gente vai fazer o dobro. Então a gente vai contar com a presença de cada um de vocês para a gente conseguir bem legal. alavancar ainda mais esse projeto na cidade. Com certeza. Matheus, a gente agradece muito a sua participação. Eu também dei uma estudada sobre o assunto de hoje. Quando estuda, a gente percebe que a gente tem muitas coisas que a gente não sabia e tudo mais, e a gente fica muito feliz com a sua participação. A gente aprende bastante, e quando a gente tem a oportunidade assim de conversar, de fazer um bate-papo com todo mundo, a gente consegue enxergar vários pontos de vários ângulos, né? A gente consegue ver várias opiniões e a gente vê que cada opinião, dentro da sua singularidade, ela é importante. Entendeu? O professor quer falar alguma coisa? Olá, Matheus, boa noite. Alunos, boa noite. Só dando uma passadinha aqui para agradecer o Matheus novamente pela presença, pela parceria. Sempre contribui muito aí com seu ponto de vista, com a sua experiência, Matheus. Muito legal a sua presença, acrescenta muito para todo mundo. E dar os parabéns para os alunos também pelo evento, pela condução, Luiz, Helena, Giovanni, pessoal que está aí. Parabéns, muito bacana. A gente fica muito feliz de vê-los assim, sendo protagonistas disso aí, né? E muito obrigado, viu, Matheus? Sempre muito bem-vindo, obrigado pela parceria. E parabéns aí aos alunos. Eu que agradeço, professor. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao Giovanni por ter me chamado. Fico extremamente feliz. Agradecer também ao Luiz aí pelas perguntas, a Helena também. Obrigado a todos que estão assistindo, todos que estavam assistindo tanto aqui na aula como pelo YouTube aí. Espero ter contribuído também um pouco, de certa forma, com o conhecimento. E é isso, gente. Espero que vocês sejam bem-sucedidos. Já estão afinados, né? Porque o curso, eu acredito que encaminhou bastante para vocês, agregou bastante na vida. Então, para o projeto de vocês, boa sorte. E lembre-se sempre de escutar o coração de vocês. A intuição é muito forte. Então, tudo aquilo que vocês forem fazer com amor, com paixão e pelo gosto, pode ter certeza que o dinheiro ele é só apenas um benefício. É um bônus que vocês vão ter no final. E todo mundo vai ser recompensado. Então, sempre pensando em semear, servir ao próximo, que vocês vão dar super certo aí em qualquer projeto que vocês entrarem. Um grande abraço, eu vou saindo por aqui também. Obrigada, tchau, pessoal. Matheus. Tchau, obrigada. Obrigado, Matheus. Pessoal da sala, muito obrigado por todo mundo ter participado. A gente ficou muito feliz e agradecido. E amanhã tem mais. E a todas as pessoas que participaram também pelo YouTube. A gente quer agradecer também a Josiane, que fez a pergunta pelo YouTube, a convidada, pela participação. E amanhã. Isso. E amanhã a gente se vê de novo. Beleza, pessoal, arrasaram, boa noite, vocês estão de parabéns. Continue assim, viu? Isso sim enriquece os nossos corações. Tudo de Obrigada, bom, até Jo. amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Até amanhã. Professor? Boa noite a todos aí, parabéns pela noite. Muito bom. Foi bem legal, viu, pessoal? Deu tudo certo.
Hoje foi pelo YouTube o tempo todo. Parabéns aí para todo mundo. Show de bola. Continuam de parabéns. Obrigada, professor. Valeu. Bom, é isso. Missão cumprida por Dando hoje. para me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Sim, aqui no Teams, sim. Ah, o senhor consegue me ouvir, então. Ah, Sim, sim, sim. é que o Giovanni falou que não tá dando para ouvir. Ah, não tá aqui? Aqui, Giovanni? Não, né? No YouTube, não, porque eu já encerrei a transmissão. Ah, tá. Certo? Bom, pessoal, é isso, então. Tá Certo. tudo certo. Tudo parabéns. Conseguiram tocar aí o barco. Poxa, é bem legal ver vocês aí fazendo um evento desse com 2 convidados hoje. Show de bola. Show de bola. Lena, Giovanni, Luiz Carlos, parabéns mesmo. E até amanhã. Deixa eu terminar a gravação aqui. Foi tudo bem para vocês